Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou aqui no município de Chapecó e mostrando para vocês um perfil aí de um solo bastante profundo, vermelho, muito intemperizado, que é característico aqui da região e também ocorre no Grande Oeste Catarinense. Esse solo, não encontra-se fragmentos de rocha ao longo do perfil. Tem um barranco aqui de uns 5 a 8 metros de profundidade e não encontra-se a rocha, então quer dizer bastante temperizado. Trata-se possivelmente de um latossolo vermelho distrófico típico e também em função da cor mais escura do horizonte A, em profundidade que tu observa tem uma coloração distinta do horizonte A para o horizonte B, ou seja, o A mais escuro e o B mais avermelhado. Talvez encontramos aqui um latossolo vermelho distrófico úmico. Precisaríamos aí então da análise de carbono, de argila e distinguir o perfil de solo no horizonte A e B, nos horizontes diagnósticos e pedogenéticos, para poder fazer a classificação correta. Mas aqui no Oeste Catarinense, então, nessas cotas mais altas, que nem estão situados Maravilha, Pinhalzinho, Chapecó, Faxinal dos Guedes, Campos Novos, nessa região a gente costuma encontrar aí os latossolos vermelhos distróficos. Então são solos compostos por diferentes tipos de minerais, especialmente a fração argila, com a presença de caulinite e óxido de ferro. Então isso torna esses solos solos com cargas pH dependentes, ou seja, para nós aumentarmos a quantidade de cargas negativas para reter os cátions, aumentarmos a CTC capaz de reter cálcio, magnésio e potássio, nós precisamos mexer no pH de solo. Então é fundamental conhecer o pH do solo hoje e verificar a necessidade de calagem para um aumento do pH e maximizar a retenção aí de nutrientes catiônicos essenciais para plantas. Também são solos que têm uma grande capacidade de absorção de fósforo. Então, se nós não corrigirmos o pH do solo, nós vamos ter uma maior absorção de fósforo e, consequentemente, a adubação não vai trazer o resultado esperado. Então, conhecer a característica química, a característica mineralógica do solo é fundamental para proceder um manejo correto da calagem e da adubação. Entender a mineralogia do solo e a capacidade desses minerais reterem cátions e ânions é fundamental para fazer o bom manejo do solo. Qual que é o nosso objetivo? Produzir culturas, fazer com que esse solo sequestre carbono, fazer com que esse solo tenha um aumento de matéria orgânica. E fundamental para esses solos muito intemperizados o aumento no teor de matéria orgânica. Isso vai potencializar, aumentar significativamente a CTC do solo, vai deixar o solo mais estruturado, permitindo uma boa infiltração de água e um bom crescimento radicular, uma boa aeração do solo e uma boa respiração radicular e dos micro-organismos. Isso vai favorecer a raiz descendo em profundidade a partir de um pH adequado, disponibilidade de nutrientes e não compactação, solo tendo uma boa porosidade. Isso vai fazer com que as raízes penetrem no solo, haja um incremento de matéria orgânica no perfil de solo e, consequentemente, melhoria das qualidades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, os nossos latossolos vermelhos do extremo oeste catarinense, oeste catarinense, tem um grande potencial produtivo. Basta conhecer a sua mineralogia, as suas características químicas, proceder uma boa intervenção técnica de fundamento com princípios no manejo de calagem e adubação, que consequentemente vamos produzir uma grande quantidade de alimentos e sustentar esse mundão afora. Grande abraço!